Olá pessoal, tudo bem? O meu grupo vai falar sobre impostos e contribuições não abrangidos pelo Simples Nacional. O que significa isso? São impostos que as empresas não podem deixar de pagar, mesmo sendo optantes pelo Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? É um regime compartilhado de cobrança, fiscalização a tributos aplicáveis para empresas de pequeno porte, ou microempresas. Ao longo do nosso trabalho, vocês vão tendo um conhecimento maior sobre esses impostos. Um deles é o Imposto sobre Operação Financeira, IOF. Esse imposto geralmente é cobrado, em operações financeiras, como o próprio nome diz, como por exemplo, quando se faz um crédito, seguro, câmbio, ou até mesmo da Bolsa de Valores também, esse imposto é cobrado. No cartão de crédito, por exemplo, ele é cobrado quando se atrasa a fatura do mês. Então esse imposto vem, cobrado e a empresa, pessoa jurídica ou física, a pessoa deve pagar. Um outro imposto é o imposto sobre importação de mercadorias, ou seja, é a entrada de mercadorias estrangeiras. Então esse imposto ele não tem objetivo de fiscalizar, mas sim uma regulamentação. Ele tem um objetivo de regularizar. Um outro imposto também é o imposto sobre exportação, ou seja, é a mercadoria sendo exportada para outro país. Então esse imposto ele deve ser pago antes da mercadoria ser exportada. A empresa deve ir lá, realizar o pagamento do documento que se chama DARF e apresentar esse comprovante. Só assim, depois desse comprovante apresentado, que realmente foi pago, que a mercadoria consegue ser exportada. Caso contrário, a mercadoria é barrada. E por último, é o imposto sobre propriedade territorial rural. O que significa isso? Nada mais é do que a gente, morando em zona urbana, a gente paga IPTU. Esse imposto é para pessoas que moram em propriedade rural. Então, esse tipo de imposto também deve ser pago. Ele é um imposto também anual, como se é o IPTU. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre mais 4 impostos que toda empresa optante pelo Simples Nacional precisa recolher. Meu primeiro, imposto de renda aos rendimentos ou ganhos líquidos em aplicações de renda fixa ou variável. Então, pessoal, imposto de renda, todo mundo bem calejado, É um imposto sobre uma renda. Então, a partir do momento que eu tenho um lucro, um ganho sobre a minha aplicação, eu preciso pagar um imposto sobre ela. É importante lembrar que esse imposto para as empresas optantes pelo Simples Nacional é de um tributo definitivo, tributação definitiva. O que quer dizer? Tem um valor, a empresa paga, ponto. Não tem discussão, não tem como ter uma compensação no final do ano. Isso que a gente viu, a gente estudou sobre pessoa física. Se eu pago pensão, a gente consegue abaixar o imposto de renda. Aqui não, aqui é o valor e pronto. Imposto relativo aos ganhos de capital auferidos em aplicações na alienação de bens do ativo permanente. Pessoal, toda vez que uma empresa tiver um lucro com o bem dela, então toda vez que eu vender um imóvel, toda vez que eu vender um carro, eu preciso pagar um imposto sobre essa venda. Então, através do DARF, eu vou pagar esse imposto. Próximo, contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, CPMF. Um imposto impopular e polêmico. É um imposto que foi criado há um tempo atrás com o intuito de fiscalizar as movimentações, não fiscalizar, mas assim, você vai pagar um imposto sobre suas movimentações bancárias. A Receita Federal te fiscaliza, diminuindo a sua negação, o que é ótimo. Mas o imposto surgiu com a ideia de auxiliar na área da saúde. Então eu, Daniela, pago um imposto para ter o SUS, para ter o hospital, e criaram mais um imposto com um papinho
gente quer para a saúde. Porém, a qualidade da saúde do Brasil não melhora e não melhorou, né, durante esse tempo todo. Então é um imposto, gente, provisório. Provisório por quê? Tem dia que está em vigor, tem dia que não. A última vez que ele estava em vigor foi em 2017. O último para vocês, FGTS. Então, na nossa legislação, as empresas optantes pelo Simples Nacional não têm obrigatoriedade de arcar, né, de recolher esse imposto. Porém, através de um recurso especial julgado, o STJ conseguiu que isso se torne uma obrigação das empresas. Como que uma empresa vai deixar um funcionário desamparado? Então, a empresa optante pelo Simples Nacional tem obrigação de recolher o imposto do FGTS. Boa noite, pessoas da FUMEP, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Bom, deixa eu falar para vocês, o Simples Nacional, ele contempla o CONFINS também, né? Mas ele não recolhe nem a contribuição para a manutenção da Seguridade Social relativa ao trabalhador e nem a contribuição para a Seguridade Social relativa à pessoa do empresário na qualidade de contribuinte individual. O que acontece? O nosso sistema de repartição simples, ele é fundado no princípio da solidariedade. O que isso significa? A gente contribui hoje para custear o sistema de hoje. Isso porque é uma miopia individual em que o ser humano não acredita que vai ser acometido por uma doença e até mesmo pela velhice. Então é por isso que tem esse caráter contributivo compulsório, ok? E esses dois itens são voltados para a saúde e para a assistência social, né? Saúde e direito de todos e assistência a quem dela necessitar. Outro imposto que não está atribuído ali no DAS é o imposto de renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas. Do que se trata? No ato de contratação de uma pessoa física, ela não sendo CLT, uma assessoria, por exemplo, faz recolhimento em cima do faturamento para passar aos órgãos públicos, né? O que logicamente não faria sentido tá na guia, não dá para ser esse tipo padrão, ok? Quanto à parte do crédito, apenas certas empresas podem emitir crédito, assim, né? Título de crédito bancário, por exemplo, e geralmente são empresas de sociedade anônimas. Então não faria sentido dentro do Simples Nacional. Se eu estiver errado, por favor, professor, me corrija. Não menos importante é a contribuição para o PIS, PASEP, né? COFINS, IPI e incidentes na importação de bens e serviços. Vocês viram que o COFINS e o PIS também estão dentro do Simples Nacional, mas nesse caso não, porque se trata de uma importação. Essa parte é muito simples de entender. O governo, ele facilita a exportação. Até do Simples Nacional ele facilita bastante. Mas a importação não pode estar dentro porque é uma questão de estratégia, né? Eu acredito que o governo faça isso justamente para fomentar a economia interna, né? Você faz uma injeção monetária aqui dentro, porque do contrário as pessoas só comprariam lá fora, né? Por ter produtos às vezes de maior qualidade, mais baratos, né? Às vezes com qualidade mais baratos. Então, dependendo da situação, de como está aí no comércio exterior, de como está a situação da bolsa de valores, o governo pode alterar isso, né? Ele pode fazer uma mudança. Então, isso também não faz sentido estar incluso no DAS. Entre os impostos não abrangidos pelo Simples Nacional está o ICMS. Ele é devido em algumas situações. Primeiramente, cumpre esclarecer o que é o ICMS. Ele é o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Ele é de competência dos estados e do Distrito Federal. Quem recolhe o ICMS é qualquer pessoa ou empresa que empreenda operações de circulação de mercadorias ou serviços, venda, transferência e transporte, ou seja, tudo o torna sujeito passivo do imposto. Mesmo o microempreendedor individual precisa recolher o imposto. O ICMS é devido nas seguintes situações. Ele é devido nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária. A substituição tributária é o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS
devido nas operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte, normalmente o primeiro na cadeia de comercialização. O fabricante ou importador é responsável pelo pagamento do valor do ICMS incidente nas subsequentes operações com a mercadoria, até sua saída destinada ao consumidor ou usuário final. Ele também pode ser devido por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado por força da legislação estadual ou distrital vigente. Ele também é devido na entrada no território do Estado ou do Distrito Federal de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização. Também, o ICMS não é abrangido em caso por ocasião do desembaraço aduaneiro. O ICMS incidirá sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja contribuinte habitual do imposto. Quando o desembaraço aduaneiro da mercadoria ocorrer em estado diferente de seu destino final, o ICMS a ser pago deverá ser o do estado da empresa importadora. Por exemplo, uma empresa de Minas Gerais importa maquinário da China, que chega pelo Porto de Santos, e seu desembaraço ocorre em terminal do próprio porto. A alíquota a ser aplicada é a do estado de destino da mercadoria. O ICMS também é devido na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria descobertada de documento fiscal. O ICMS também é devido nas operações ou prestação desacobertada de documento fiscal. Nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, bem como do valor relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, na aquisição em outros estados e Distrito Federal, nos termos da legislação estadual ou distrital. Ou seja, antes da ocorrência do fato gerador, o contribuinte deve fazer o recolhimento do imposto para somente depois efetivar a venda das mercadorias. É a antecipação da obrigação. Portanto, quando a venda for realizada, o imposto já terá sido recolhido. Essa antecipação pode ocorrer de duas maneiras. A antecipação sem substituição tributária, que é de responsabilidade do destinatário, e também pode acontecer de forma antecipada com substituição tributária, que é de responsabilidade do fabricante. Cada estado brasileiro prevê em legislação própria se há antecipação do tributo quando a mercadoria chega em seu território. O ISS também é um imposto não abrangido pelo Simples Nacional. Ele é um imposto sobre serviço recolhido pelos municípios. Ele é devido nas seguintes situações: em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária. Obriga o substituto a reter, quando do pagamento do serviço contratado, o valor correspondente ao ISS devido pelo prestador de serviço. Ou também pode ser devido na retenção na fonte. O ISS retido corresponde à obrigação do tomador do serviço de reter o valor referente ao ISS devido pelo prestador no momento do pagamento pelo serviço. Ele também pode ser devido na seguinte situação: na importação de serviços. Outros impostos de responsabilidade e competência da União, dos estados e do Distrito Federal e também dos municípios não são abrangidos pelo Simples Nacional e talvez podem não ter sido listados aqui. Bom, diante das informações expostas anteriormente, podemos observar que o regime tributário do Simples Nacional, apesar de facilitar a parte burocrática para o micro e pequenos empreendedores, deste modo reduzindo a quantidade de empreendedores atuando de forma irregular, não os afasta de sua responsabilidade como contribuintes.